Como é que vocês estão hoje? Vamos lá para mais um vídeo da Força da Caminhada. Esse vídeo que te ajuda aí semanalmente, ou pelo menos eu tento fazer semanalmente, mas eu tô devendo, na verdade. Acho que já fazem umas 2, 3 semanas quase que eu não consigo gravar. Mas é devido a muitos compromissos aqui. Espero que vocês possam me perdoar, aquele que é fiel e tem acompanhado os vídeos aí, tá? Eu quero dividir com vocês um tema que eu ministrei em algumas células por aqui em Michigan. O tema dessa palavra é rompendo com as velhas estruturas, tá bom? Nós entendemos que o nosso pensamento ele é uma arma extremamente importante para a nossa vida. É claro que o mais importante para a nossa vida é a nossa fé e aquilo que nós cremos em Cristo e seguir em Cristo. Porém, a mente, ela tem um poder muito grande, porque a mente, demasiadamente, praticamente controla o nosso corpo. Controla aquilo que você aceita sim ou não, aquilo que você fala, aquilo que você deixa de falar, não é? A mente te controla, não te controla, acho que controla é muito forte, né? Mas a mente ela te inspira a fazer alguma coisa ou não fazer, né? Então, sabe que nós temos que cuidar muito bem dos nossos pensamentos, aquilo que tem entrado em nossas mentes. Baseando nisso, eu quero ler um versículo que você já conhece muito bem, mas eu quero chamar a atenção num ponto dele. Ele é o versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala que nós temos que transformar a nossa mente primeiro, para então poder receber e comprovar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Se eu estou com os meus pensamentos paralisados, por algum motivo que seja, eu então não consigo comprovar a boa vontade de Deus. Por exemplo, existem pessoas que têm um pensamento paralisado assim: puxa, eu não vou à igreja, porque aí, se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de beber. Se eu for na igreja, eu não vou mais poder fazer isso ou aquilo. Então, de repente, pensar em igreja é um bloqueio. É um bloqueio para não fazer alguma coisa. Porém, a igreja, o intuito da igreja, ela tem como te separar, vamos dizer, uma hora do seu dia para que você possa ouvir uma ministração, uma palavra que vem de Deus. Independente das pessoas que estão ali. É lógico que às vezes na igreja haverão pessoas ali que você não tem tanta afinidade, por assim dizer. Porém, só que nós não vamos na igreja pelas pessoas. Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus e para multiplicar a sua fé. Porque você fica com aquela conversa de que não, eu não preciso ir para a igreja, eu oro em casa. Acho complicado. Né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui hoje, esse não é o meu ponto. Mas o ponto é, os seus pensamentos, eles têm uma grande influência naquilo que você faz. Por exemplo, existem pessoas que elas são cíclicas. O que seria isso? Puxa, o meu avô, ele tratou meu pai desta maneira. O meu pai me tratou desta maneira. E eu vou tratar eu trato meu filho desta maneira. Quer dizer, mas quem disse que aquela maneira é a maneira melhor de se tratar uma pessoa? Quem disse que aquilo é o certo ou ele é o errado? Às vezes nós temos em nossas mentes pensamentos que nos travam de romper e sermos felizes. Sejam pensamentos de medo, sejam pensamentos que nos levam a um passado, né? Então, poxa, eu não vou casar porque o meu pai casou e foi um casamento horrível. O meu avô casou e foi um casamento horrível. Meus tios casaram e foram casamentos horríveis. Por que você acredita que se o casamento deles foi horrível, o seu vai ser horrível? São pensamentos nesse sentido, queridos, que eu quero explicar hoje para vocês, que eles nos travam. E nós, para recebermos o melhor de Deus, temos que ter um pensamento aberto. Digo aberto no sentido de ouvir de Deus, entender de Deus. Às vezes Deus nos proporciona ou nos desafia em algumas coisas que às vezes você acha que você não é capaz de fazer aquilo. Porém, Deus, se te desafiou, Ele já vê a capacidade em você. Agora, se o seu pensamento diz para você que você não pode, então, querido, Deus ele pode aparecer para você e talvez você não vai conseguir fazer, porque você duvida de si mesmo. Né? Pensando nisso, olha um texto que eu quero ler com vocês, que na verdade ele está no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 21. Olha que interessante isso. Os discípulos de João e os fariseus estavam
jejuando. Algumas pessoas viram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Verso 19, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e neste tempo jejuarão. Verso 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior e rasgando. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Esse versículo, talvez alguns de vocês também já ouviram. Mas começa aqui Jesus sofrendo um questionamento. Por que os fariseus e os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus ele dá uma resposta assim: como que os convidados podem jejuar na festa onde o noivo ainda está presente? Quando o noivo está presente, eles têm que celebrar. Então, deixa eu explicar rapidamente para você, querido. Jesus, de maneira nenhuma, estava condenando o jejum. Tanto é que no versículo seguinte ele diz assim: mas chegará um dia que o noivo será tirado, e neste dia jejuarão. O noivo é o próprio Jesus, não é? Como eu já disse isso em outros vídeos. Ponto. Mas Jesus de maneira nenhuma condenou o jejum. O que Jesus estava querendo dizer ali era que a prática de religiosidade estava impedindo aquelas pessoas de entenderem e receberem que Jesus era o Filho de Deus, ele estava ali. Se Jesus está ali, não é necessário você jejuar. Se Jesus está ali, não é necessário você fazer alguma outra coisa a não ser estar com ele. Porque ele por si só, ele vai trazer um mover de você. Mas Jesus estava dizendo que as pessoas estavam presas na religiosidade. O que significa religiosidade? Religiosidade é quando você faz uma ação sempre daquela mesma maneira, daquele mesmo horário, daquele mesmo jeito. Por exemplo, eu religiosamente trabalho de segunda até sexta-feira. Porque eu faço isso. Entendeu? Então, eu tenho vamos dizer, um cronograma colocado pela empresa onde eu tenho que trabalhar de segunda a sexta. Então, tem pessoas que religiosamente vão na igreja todos os domingos. Então, ela não perde um culto, ela não perde um domingo de culto, porque tem que estar na igreja. Só que ela vai na igreja religiosamente. Só que não significa que a igreja está mudando a vida dela, ou que Deus está mudando a vida dela. Porque para que isso aconteça, ela precisa ter a mente aberta e receber do novo. Não ir à igreja com medo de não ir para o céu, por exemplo. Então, Jesus estava dizendo assim para eles: vocês estão seguindo uma prática de jejum simplesmente porque isso vem lá dos tempos de Moisés e você tem seguido isso, mas você não percebeu que neste momento agora não é tempo de jejuar, e sim tempo de estar comigo, com o noivo. E aí Jesus continua, ele fala assim: o que adianta, por exemplo, você colocar um remendo novo numa roupa velha? Porque ela vai rasgar, o remendo novo vai forçar a roupa velha. E o que adianta você colocar um vinho novo que fermenta dentro de um recipiente de couro velho, que na hora que o vinho fermentar, o couro vai estourar. O vinho novo requer um recipiente de couro novo. Ou seja, o que Jesus está explicando aqui? Não adianta você também, por exemplo, dizer que você faz aquilo por amor, ou você faz aquilo porque tem que ser feito, mas, por exemplo, você faz com seu coração endurecido, né? Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, acredito. O que adianta eu, por exemplo, ir na igreja só por ir? Sem entender e aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, por exemplo. Ou o que adianta eu ir na igreja se eu não creio que Deus existe? Se eu acho que nós somos realmente frutos de uma evolução ao acaso, foi por acaso que tudo isso aconteceu. Então, se eu tenho esse pensamento, é perder de tempo ir lá. Né? Não adianta eu fazer alguma coisa só para dizer que eu faço. Não adianta eu ser casado com uma pessoa se eu não a amo. Não é? Isso é colocar remendo novo num negócio velho. Porque você está mascarando algo bom, mas na verdade você não confia naquilo. Entendeu? Agora,
Para você receber o novo, você tem que ter o novo. Ou seja, para receber a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, com a sua mente renovada, você precisa abandonar o velho. Abandonar a estrutura velha, o pensamento velho. Não sei se você consegue me entender, querido, mas o que eu quero passar para você aqui hoje é assim: você quer o novo de Deus? Então, a partir de agora, comece a pensar como Deus pensa. Comece a pensar como Jesus pensa. Faça o que Jesus faria. Faça o que Deus faria. Sabe? Não tenha medo de você se posicionar por conta de uma represária ou por conta de alguém que vai... Poxa, mas todo mundo fazia assim, por que você está fazendo diferente? Querido, às vezes o diferente é que vai te trazer o sucesso. O diferente é que vai te trazer a vitória. Consegue me entender? Hoje, Deus ele traz para você assim: pare de viver o velho e comece a viver o novo. Pare de viver o velho e comece a viver o novo. Deus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor na sua vida. Pare de procurar respostas simplesmente nas coisas antigas. Pare de agir como você sempre agiu. Às vezes você nunca colheu nada diferente porque você está agindo como você sempre agiu. É hora de renovar, querido. Renovar sua mente, posicionar diferente. Pare de ter pensamentos onde você acredita que ir para a igreja é somente para derrotado. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe, você andar com Cristo, você andar com Deus, ele às vezes ele não vai deixar você mais rico ou com mais saúde, não sei. Mas uma coisa é fato: haverá dentro de você uma paz muito grande. E nada mais vai fazer forte o suficiente para tirar você do seu foco. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantas coisas você deixou ser roubado? Uma vez que você permite, com um pensamento novo, deixar que Jesus entre em você, você vai ver que grandes coisas vão acontecer sobre a sua vida. Amém? Pensamento novo, caminho novo, vida nova. Amém, meu irmão? Querido, quero te abençoar a sua semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te honre todos os dias. Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês. Aleluia. Your heart is beating, alive and breathing, and there's a reason why you are essential, not accidental.